9h05 nessa manhã de quinta-feira, dia 20 de abril. Temos o prazer de receber ao vivo em nosso estúdio jornalista Álvaro Pereira, também hoje os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Nós temos o prazer de receber hoje aqui nos estúdios da Gerais FM, ao vivo, o professor Célio Rosa, o Celinho Rosa, né, uma referência no esporte aqui de Coromandel, professor do Alírio Herval, professor também da FCC, a Faculdade de Coromandel, e estamos recebendo também o Éder Borges, não é? Da Borges Academy. Borjão Academy. Borjão Academy. Isso. E que é um prazer recebê-lo também, Éder, para falar um pouco aí sobre a sua experiência com a escolinha de futebol, né? Vamos discutir um pouco a situação do esporte, vamos falar do esporte nacional, do esporte em Minas e do esporte em Coromandel e região. Então, eu começo perguntando ao Celinho como é que ele está vendo hoje essa situação do esporte em Coromandel e região, né? Eu me lembro, quando eu era estudante em Coromandel, que o futebol era muito forte aqui, o futebol empolgava a cidade. Eu me lembro que havia dois clubes muito fortes, né? O Coromandel Esporte Clube, e você jogou no Coromandel Esporte Clube, né, Celinho? Isso. E o Maracanã Esporte Clube também, né? Isso. Que eu me lembro que o senhor Eurípides era a grande liderança do clube e era um apaixonado pelo futebol. Eu me lembro muito, a camisa do Coromandel azul, a camisa do Maracanã vermelha, e era uma rivalidade enorme, a cidade dividida ao meio. Polarizada. Não vejo mais essa empolgação com o futebol em nível de Coromandel e região, né? Parece que o esporte está se consolidando cada vez mais, mesmo em nível estadual e em nível nacional. Por que essa mudança, Celinho? Bom dia, ouvintes das Gerais FM. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Éder. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Eu acho que a realidade de Coromandel no esporte é a realidade de todas as cidades do Brasil, né? Hoje, antigamente a gente via aí o Coromandel, o Maracanã, outras equipes se formaram em Coromandel. A gente tinha o futebol da primeira divisão, segunda, terceira, tínhamos categorias infantis, júnior. Hoje o esporte, principalmente o futebol de Coromandel, tem muita dificuldade de formar equipes. E quando formam equipes, essas equipes entram em campeonatos, a equipe sem treinar, né? Quando a gente via Maracanã e Coromandel numa cidade polarizada, era muito bonito. A minha tia, Conceição Rosa, foi presidente do Maracanã Esporte Clube, o Coromandel com equipes maravilhosas. Então hoje a gente vê essa dificuldade. E a gente, como conversávamos há pouco, né, Álvaro, o Éder também, hoje o futebol, os esportes em si, em geral, tem uma concorrência muito forte, que principalmente é do celular. Hoje é necessário fazer uma campanha muito forte aí para tirar as crianças do celular e levar para as piscinas. A meninada está viciada no celular, nos jogos. Isso, levar para as piscinas, para as quadras, jogos para eletrônicos o beach é que tennis. empolgam hoje. Exatamente. Então, essa é a grande concorrência hoje. Então, a gente, como professor de educação física, a gente tem que incentivar esses meninos e criar alternativa para que esses meninos saiam do sofá, né? É verdade. Esses meninos estão num sedentarismo terrível e isso realmente faz muito mal, né? Mas aí, como é que você vê hoje a situação do esporte amador também em Coromandel, né? Porque tem o espaço aí do esporte profissional e o espaço do esporte amador. Como é que você vê essa situação, né? Qual é o papel, por exemplo, dos governos, do Estado, no sentido de fomentar o esporte amador, o esporte nas escolas? Eu acho que o esporte é uma responsabilidade social do governo federal, do governo do estado de Minas e das prefeituras municipais, cada um com seu naco de responsabilidade, né? Eles não podem fugir a essa responsabilidade social, principalmente no sentido de formar cidadãos e cidadãs. Eu acho que a gente não pode pensar só no esporte como uma ferramenta de formar atleta. Nós temos que pensar no cidadão, nós temos que pensar em saúde. Hoje nós vemos
uma corrente do esporte e do fitness, pensando muito na parte de estética, esquecendo que esporte é saúde também, é o principal. Eu acho que se a gente investir muito em atividade física, as pessoas vão parar de tomar remédio. Eu acho que isso é fundamental para as pessoas. E quando a gente contextualiza para a nossa cidade e traz para Coromandel, a gente vê bastantes iniciativas aí, né? Da academia do vôlei, tem a questão do basquetebol, o handebol, o futebol masculino e feminino, o motociclismo, os corredores de ruas, que tem um grupo aí de corredores, né? Futebol de campo e várias outras, né? A questão do beach tênis aí, do Éder, né? Das academias de ginástica, isso é muito importante, mas eu acho que isso a gente precisa aumentar essa quantidade de pessoas que praticam o esporte. Agora, você falou de todas essas modalidades que já existem em Coromandel, mas aí são projetos da iniciativa privada. Muitos deles da iniciativa privada, falando aí também da questão do skate, do karatê e outros nichos aí importantes, né? Que são importantes. E eu vejo que a prefeitura tem seu papel, e eu vejo que a prefeitura, de uma certa forma, não foge a isso, mas o Éder, o Pedro e Álvaro, atividade, você trazer as pessoas para o esporte, você incentivar as pessoas, você investir no esporte, é sempre um projeto inacabado. Você tem que estar sempre buscando outras alternativas, né? E as pessoas, é importante que as pessoas, que todas essas pessoas tenham que sejam inconformistas. Eu acho que a gente sempre quer mais, sempre quer mais. A gente que trabalha com o esporte sempre quer um pouco mais. E isso é responsabilidade social do município também. Essa questão de gosto também pelo esporte é basicamente meio ligado igual ao gosto da música. Você também pega referências, igual a gente estava falando anteriormente, um tempo atrás as pessoas lotavam o estádio para assistir o jogo aqui em Coromandel. A gente pega isso também, tem que passar de geração para geração. Os pais começarem a levar os filhos ao estádio, para os filhos, os pequenininhos começarem a pegar o gosto, incentivar a prática de esporte, porque senão vai perdendo também isso ao longo do tempo. E às vezes adquirir esse gosto pelo esporte quando a gente já está mais velho, fica mais difícil, né? Lembrando Bem, vamos ouvir agora o Éder Borges, que tem esse projeto aqui da Escolinha de Futebol em Coromandel. Éder, como é que você vê essa questão aí do papel do Estado no esporte, o papel da iniciativa privada? Como é que tem que ser essa relação hoje para que o esporte se desenvolva cada vez mais? Bom dia a todos os ouvintes da Gerais, né? Nós estamos aqui junto com o Célio, né? Tentando fomentar esse esporte, né? O esporte de uma maneira geral. E lembrando, né? Pegando as falas do Célio, pegando um gancho aqui, que a gente não pode ter a memória muito curta, né, gente? A gente viveu aí há pouco tempo atrás, né? Um período difícil para a população mundial, né? E que foi frisado e bem frisado que a prática do esporte era essencial e foi, né, um diferencial na luta contra o Covid-19. Estamos numa situação controlada no momento, porém, a gente nunca pode deixar essa experiência ficar engavetada ali, né? A gente sempre tem que trazer ela à tona. O seu projeto aqui em Coromandel, com a escolinha de futebol, ele foi interrompido várias vezes pela Covid, né, Éder? Isso, exatamente. A gente teve essa infelicidade, né, de estar iniciando o projeto e tê-lo que parar, né, por questão do Covid. E a gente viu quanto foi fundamental o esporte no combate ao Covid, né? Então, assim, essa questão que o Célio falou do celular, hoje realmente ele é um grande dificultador para a gente, né? E isso até na esfera profissional, né? A gente tem muitos atletas aí hoje que estão deixando de dormir na hora certa, né? Se alimentando bem, porque não desfocam do celular e das redes sociais, né? Acabam... É um vício, né? É um vício, ficou um vício e a gente tem que fazer esse trabalho das crianças até os adultos. Então, assim, o esporte em si, ele sofreu muito nesses últimos anos e não deveria ter sofrido tanto, né? Porque ele foi um diferencial nesse combate.
Em relação à sua pergunta, eu acho que é uma parceria que não pode, de forma alguma, criar caminhos opostos. Eles têm que estar andando sempre juntos. Concordo plenamente com o Célio, né? Isso é uma responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, para alinhar essas práticas, né? Para que a gente consiga realmente incentivar, né? E dar motivação a essas crianças para estarem vendo os esportistas como uma mudança até mesmo de vida, né? A gente vê vários exemplos de pessoas que saíram do nada hoje e através do esporte, né, tiveram projeções nacionais, né? Agora, o Éder, como é que surgiu a ideia da escolinha de futebol em Coromandel? Você jogou futebol? Você é um esportista também? Então, Alvo, também fui, né? Não a nível assim de chegar... Não a nível do Celinho, não a nível assim, do Célio, tem que ser muito sincero, né? Mas joguei alguns anos no Coromandel, né? Nesse recente Copa Amapá, a primeira vez que o Coromandel disputou, eu fazia parte do elenco, né? Então, assim, é muito gratificante pra gente. É um sonho, né, que a gente teve, né? Eu acho que todo mundo... Antes mais, né? Hoje, como a gente fala, o celular deixa um pouco a desejar, mas na minha época, toda criança sonhava em ser um jogador de futebol. E, infelizmente, na nossa época, a gente não tinha tanto acesso a isso. Então, era um desejo meu, né? De... principalmente dar as oportunidades que talvez eu não tive. E várias crianças aqui de Coromandel, vários atletas que jogaram comigo de muita qualidade, gente. Tinha muito atleta aqui que poderia ter seguido a carreira profissional e por um motivo ou outro ficou no meio do caminho. Então a escolinha veio aí para suprir esse até um desejo nosso particular, né? De pelo menos dar oportunidade. E é o que a gente está tentando fazer com essas crianças de Coromandel. E para isso que aconteça, eu vou pegar até um gancho aqui do Pedro, que ele falou da questão dos pais levar os filhos. A gente sempre tem que servir de exemplo, né? Se uma criança vê um atleta profissional saindo da cidade, ganhando projeção, ele vai querer espelhar. Então, por isso, a gente deve incentivar e investir bastante no esporte. A gente está aqui, vamos citar exemplo, por exemplo, da Ivna. Quantas pessoas, né, quantas crianças se espelharam na Ivna, que se tornou um atleta coromandense profissional no vôlei, hoje disputa a Superliga. Precisamos de mais Ivnas. Precisamos de mais Ivnas no basquete, no futebol. Henrique Honorato, né? Henrique Honorato também. Então, assim, pra gente fazer com que essas crianças tenham alguém a se espelhar, né? Não adianta a gente só falar assim, tem que praticar o esporte. Mas por quê? A gente tem que dar um motivo real para essas crianças, né? E esses exemplos, né? Esses cases de sucesso, não só de empresas, mas também individuais, né? De superação, a gente tem que fazer com que essas crianças vislumbrem isso no futuro. Uhum. Agora, Celinho, você falou também da formação dos professores de educação física, né? Você acha que essa formação está um pouco deturpada hoje porque não direciona o profissional para esporte mesmo, para competição, né? Direciona mais para esse trabalho de fitness, academia, né? Álvaro, hoje existe uma tendência muito forte na formação do professor de educação física para o mercado fitness. Hoje, as pessoas estão se direcionando para as academias, eles querem ser profissionais. Poucos alunos querem ir para a formação de atletas, e isso o Éder deve estar sentindo, porque sempre eles precisam de profissionais para trabalhar lá, né? E a gente vê isso muito nas escolas, porque os profissionais não querem fazer estágio mais com a parte esportiva, eles querem ir para as academias. E por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que isso é uma tendência do mercado, eu acho que isso é uma tendência financeira, eu acho que eles pensam que, às vezes, nas academias, eles, de uma certa forma, quando eles estão dentro da quadra, eles têm que atender inúmeras crianças. Na academia, às vezes, sendo personal, vai atender uma pessoa só. Só que, às vezes, essas pessoas que eu converso muito com os alunos lá na faculdade, eles esquecem que eles têm que estudar muito, eles têm que se capacitar. A ciência está aí, a ciência está evoluindo e as pessoas têm que se capacitar porque elas vão trabalhar com o corpo humano, né? Então, essa é uma tendência dessas pessoas irem para esse mercado. Um certo modismo também em relação às academias, né? Existe um modismo, as academias, cada dia abre-se uma academia e, consequentemente, os alunos hoje estão indo menos para as quadras,
Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande para levar alunos para irem, para ajudar a formar atletas nas escolas. Eu vejo que também no polo esportivo lá, converso muito com o diretor de esporte, ele tem dificuldade de arrumar treinadores para as equipes. Então, isso eu acho que seria interessante aí a gente conversar muito, fazer uma roda de conversa aí, chamar os gestores municipais aí da prefeitura para a gente conversar sobre isso, sobre o futuro do esporte em Coromandel. Eu acho que a gente está precisando de conversar muito sobre isso. A gente falava há pouco, né, da necessidade de fazer um simpósio e alinhar essas práticas. Ô, Sarinho, você já desenvolveu uma parceria aqui em Coromandel com a Prefeitura Municipal há muitos anos atrás, e nesse período você chegou a promover um seminário aqui para discutir o esporte. Fala um pouco sobre essa experiência desse seminário e de que forma ele contribuiu para desenvolver o esporte aqui. Auro, quando eu assumi no governo do Dr. Nivaldo a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, a primeira coisa que eu fiz foi a gente criar um seminário. Esse seminário acontecia todo semestre, onde eu convidava diversos líderes da cidade na área de esporte e na área de cultura. Inicialmente, nós fizemos um diagnóstico do esporte e da cultura na cidade. Chamamos diversas pessoas e criamos uma diretoria de pessoas que iam trabalhar, dando ideias para que eu para que na época eu desenvolvesse um trabalho em Coromandel. E aí nós criamos adidos culturais e esportivos em várias cidades do Brasil, para que essas pessoas indicassem também, nos dessem ideias, nos indicassem shows, artistas para que viessem em Coromandel. E na área de esporte nós criamos um cronograma anual de atividade, de janeiro a dezembro. Eu lembro que a gente começava com folia de reis e encerrava com canta-coró. E nós fizemos 2 canta-corós maravilhosos em Coromandel, com presença do Leonardo Bruno, com presença de vários jurados de pessoas de fora. Nós tivemos inscrições de pessoas de quase todo o país. Foi assim, um festival que, para você ter uma ideia, Pedro, Álvaro, nos ensaios, quando as pessoas iam lá passar o som, o ginásio já estava cheio durante o dia. À noite, um sucesso. E na área de esporte também. A gente tinha festival de pipa, corrida de rua, os campeonatos de vôlei, de basquete. Formamos uma equipe maravilhosa de basquete aqui, que ganhamos 2 jogos, 2 jogos do interior de Minas. O nosso time de basquete era referência, tínhamos excelentes equipes no vôlei. E o trabalho foi por aí. Então, eu acho que é interessante, assim, dando uma sugestão, já que está me dando essa oportunidade, que haja um cronograma de atividades, e esse cronograma seja, no meio desse cronograma, tragam-se shows populares. São tantos músicos aí que não estão na mídia que poderiam vir e dar shows em Coromandel. Muito bem, muito boas ideias aí do professor Célio, para que se possa desenvolver cada vez mais o esporte em Coromandel e na região também. O Éder, você vem atuando fortemente agora na academia desde o início de 2022. Então, de um ano para cá, a academia tem funcionado fortemente. Você me disse que está com mais de 100 alunos hoje, né? Isso. Você está conseguindo tirar 100 jovens do computador, e isso é um mérito muito grande. A gente iniciou mesmo a escolinha de futebol em janeiro de 2021, né? Infelizmente, por questões, a gente já comentou da Covid, nós tivemos que ter uma pausa, né? Que prorrogou até setembro, né? Só que a gente reiniciou em setembro e tivemos que fechar novamente em dezembro. Fica mais um período fechado. Então a gente considera realmente que de março de 2022, né, que a gente começou e agora está até hoje ininterruptos, né. A princípio nós começamos com a nomenclatura CT Falcão 12, né, que era uma licenciada. Você trouxe a Coromandel o Falcão, que é um craque aí do futsal, Sim, futsal, né? A gente teve a grata surpresa, né, de realizar o evento no ginásio poliesportivo. Foi um evento de muito sucesso. O Falcão foi uma pessoa assim que nos surpreendeu e surpreendeu todo o público, atendeu muito bem a nossa comunidade. Então, assim, e a presença dele aqui deve ter contribuído para trazer garotos aí, jovens, para a academia, né, no sentido de incentivar
o jovem É justamente o que a gente estava comentando, né, Alva? A gente tem que ter referências, a gente tem que ídolos, se espelhar, né? ídolos, né? E a presença do Falcão aqui veio mostrar que Coromandel também, quem sabe? A gente pode ter um Falcão aqui de Coromandel. Basta, né? A gente trabalhar com as maneiras corretas, né? E pegando o gancho aqui com o Sérgio na questão dos professores, a gente tem que lembrar o seguinte, que sempre tem duas opções, tem duas filas, né? E nesse momento a gente está vendo uma fila caminhar com muito cheia e uma fila caminhar muito vazia, né? Então, assim, a gente até lança aí para os alunos de educação física, né? Faz até esse pedido, que a gente está com dificuldade realmente, né? De estar formando profissionais, que lembre que tem uma fila que pode estar muito cheia, né? A história nos mostra que sempre quando tem uma fila muito cheia, tem uma bem vazia. Então a gente já deixa claro que está faltando profissional. É a lei da oferta mercado. e da procura, né? Exatamente. E quando falta profissional, ele é mais valorizado, Exatamente. naturalmente. Então, assim, é uma realidade que a gente tem que deixar aqui clara para todos esses alunos, que eles repensarem, né? Isso. De repente, até eles podem se aprimorar. E hoje a gente vê que no futebol aí a gente existe profissional, principalmente super salários, falando nessa questão que hoje eu acho que é o grande diferencial, que a pessoa pensa muito mais no salário imediato, né? E sim, a Escolinhas aí a gente vem de janeiro desse ano, né? A gente mudou, né, a nomenclatura, infelizmente por questões contratuais a gente desfiliou, né, da franquia Falcão. No período que a gente estava com o Falcão foi excelente, mas a gente foi em busca de inovações, né? Outras parcerias, né? Outras parcerias. E a gente acabou optando pela Borjão Academy. Tivemos muitas experiências no ano passado com grandes clubes, né? A gente visitou grandes clubes, visitou o Atlético Mineiro, visitou o Atlético Paranaense. E eu sempre costumo dizer o seguinte, eu acredito que para você ter sucesso, você tem que sempre acompanhar pessoas de sucesso. Fiquei muito admirado com a estrutura do Atlético Paranaense, né? Conheci de perto, fui dentro do centro de treinamento. Então a gente procurou dentro da nossa realidade, né? Deixar bem claro, né? Não estou falando que nós estamos no mesmo nível do Atlético Paranaense, deixar bem claro. Dentro das nossas necessidades que a gente acompanhou, a gente resolveu montar a Borjão Academy, que seria uma academia de futebol, né? Mudamos, colocamos uma metodologia próxima. Hoje a gente conta aí com 4 profissionais dando aula, tudo dentro da sua faixa etária. A gente pega crianças do sub-15 ao sub-4, né? Dentro dessas idades, a gente procura colocar profissionais para atender, né, aquelas crianças, né? Por exemplo, hoje a gente tem a grata surpresa de estar com a professora Claudiene, né? Dando aula de futebol, né? Porque a gente acredita realmente que o futebol também é para mulheres, né? Né? Que tá... Você tem entre esses alunos mulheres também? Não, a gente abriu, né, a turma mista, né? Que é justamente essa que a Claudiane trabalha, mas até então a gente ainda não conseguiu, né, chegar com algum aluno do público feminino. Mas que essa realidade agora mude, né? O pessoal talvez não tenha conhecimento muito amplo, que a nossa turminha, que a nossa professora Claudiane, que já é uma mulher, né, muito capacitada, e está naquela o fase... futebol feminino hoje já é uma realidade. Com tá em franca expansão em todos os clubes. Exatamente. Né? A própria seleção brasileira feminina de futebol está empolgando aí com uma treinadora muito capaz. E a gente quer que o futebol feminino cresça. Para isso, um dos motivos para alavancar é justamente estar contratando a Claudiane, que é uma profissional super capacitada. Então a gente deixa o convite para quem quiser conhecer a questão do futebol feminino, nos procurar, né? E... Agora, Éder, vocês já estão exportando alguns talentos aqui de Coromandel para clubes maiores, não é isso? Conta sobre essa experiência. Então, graças a Deus, a gente, nesse ano que a gente está ininterrupto, a gente teve várias surpresas, né? A primeira delas foi o encaminhamento do nosso atleta Afonso. Ele fez uma avaliação no Clube Atlético Paranaense e foi convidado a um período de testes, né, que eu pude acompanhar lá ele na escolinha do lá Atlético. Na escola do Atlético Paranaense. Depois, pouco tempo depois, nós tivemos mais um atleta, o Arthur Caetano, né, que foi convidado também, fez outra avaliação, foi no Atlético Mineiro, né? E o Afonso também teve uma breve passagem no Atlético Mineiro. E esse ano a gente fez uma parceria, né? A gente está com uma parceria muito boa para esse ano. E no último dia 14, nós conseguimos trazer aqui em Coromandel o observador técnico do Flamengo, Sérgio Alves. Ele fez uma avaliação com os nossos atletas, né? Não só da Borjão Academy, né? No dia 14 foi somente os alunos nossos. E no dia 15,
sábado passado, nós abrimos para toda a população, inclusive para a região. E tivemos a grata surpresa de 5 dos nossos alunos forem aprovados. E em agosto nós estaremos encaminhando eles para o Clube de Regatas Flamengo para o mesmo período de avaliação. Lembrando que essas avaliações, elas não dão o direito da criança já entrar dentro do clube. Ele será avaliado agora dentro do clube. Tem que passar por um vestibular lá, né? Exatamente. Ou seja, para isso, além do treinamento, a criança, o atleta, ele tem que se esforçar, né? Claro. Ele tem que procurar, que o Célio mesmo estava falando, é muito concorrido, né? Hoje é um campo assim que todo mundo quer participar. E o que a gente vai mais ver, Álvaro, e é a nossa realidade, é que muita gente vai para uma avaliação, vai para um teste, sem preparo. As pessoas acham que hoje está muito fácil, que eu vou ali fazer e vai acontecer um milagre. É muito difícil. Às vezes eles inspiram histórias de um ou outro atleta que conseguiu, às vezes sem a base, sem um treinamento adequado, e realmente chega no profissional. Mas é muito difícil. Então a gente está com a escolinha justamente tentando preparar essas crianças para que quando eles forem avaliados nesses grandes clubes, cheguem de maneira mais apta a estar sendo selecionados. Nós gostaríamos muito de ver um coromandelense aí no âmbito nacional, se né? destacando no futebol nacional, né? A gente até tem um, né, que foi o Técio, né? Nunca deixar de morrer a imagem do Técio, né? O pessoal aqui de Coromandel, eu falo que às vezes deu pouca importância pelos grandes feitos que ele fez. Eu tenho orgulho de falar que eu sou amigo do Técio, torci muito para ele, né? E a gente quer mais Técios também, né? Por que não? Coromandel sempre teve talento, a gente precisa garimpar esses talentos. Sem dúvida. E eu me lembro que o Celinho se destacou muito no futebol aqui de Coromandel, região, e teve algumas oportunidades também para jogar em grandes times nacionais, mas me parece que a família sempre via com muita preocupação isso, né, Celinho? A família não queria que você deixasse Coromandel, não. Não, eu tive uma passagem pelo Fluminense de Araguari, depois no RT de Patos, Nacional de Uberaba, e depois me optei por estudar. Eu acho que a minha decisão foi correta. Hoje eu sou mestre em educação, estou na minha 3ª pós-graduação, então estou muito feliz com as decisões que eu tomei. O futebol é muito bom, mas a gente corre, um dos maiores riscos do futebol são as lesões. É verdade. Então acho que, e o pós-carreira hoje também é um assunto muito pertinente, o pós-carreira do jogador de futebol também, ela precisa ser repensada, porque às vezes o jogador tem uma carreira no futebol de sucesso e às vezes ele não se prepara, ele não tem outra atividade para aposentadoria. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que o Éder falou aqui, Álvaro. Há um tempo atrás, aqui em Coromandel, eu participei de um seminário de esportes. E nesse seminário de esporte, eles queriam alternativa para o esporte Coromandel. E eu apresentei o meu grupo de estudo lá no seminário, apresentamos uma alternativa para Coromandel que eu sempre venho falando, e essa alternativa, eu acho que ela nunca foi acatada pelos governos municipais. Eu acho que a grande sacada do esporte é você massificar o esporte. Quanto mais pessoas você colocar praticando uma modalidade, mais sucesso e maior probabilidade de você achar diamantes. Sem dúvida. E essa questão do diamante, nós colocamos da seguinte forma: criar 4 centros de esportivos em Coromandel, nas quadras que são construídas, porque, infelizmente, Álvaro, Pedro e Éder, os governantes pensam em fazer centro de treinamento, quadras maravilhosas, e não pensam em recursos humanos. Aí não contratam um profissional para trabalhar lá. O que acontece? Essas quadras, elas ficam sucateadas. Eu acho que eu não preciso nem falar disso, que todos nós sabemos que isso acontece em grande parte do Brasil, e Coromandel não é diferente. Mas o que acontece? A ideia era o seguinte: contratar professores, estudantes de educação física, levar para esses 4 centros, que são quadras cobertas em Coromandel, ajudar no pagamento da mensalidade da faculdade desses alunos, e lá nessas quadras os alunos do bairro pudessem frequentar. E esses alunos seriam assistidos por um assistente social, esses alunos seriam cadastrados, as famílias teriam ajuda,
ajuda. Esses alunos, pela assistente social, seriam encaminhados aos médicos, teriam acompanhamento escolar e reforço escolar. E aí, se fosse criado depois um campeonato entre esses centros e esses melhores alunos serem levados para o polo esportivo, que seria o centro de referência maior, onde fossem os garimpados alunos nessas quadras e levassem para esses melhores para o centro, e aí formariam suas equipes. Então, aí seria uma questão de massificar o esporte. Seria interessante. Muito bem, fica aí a sugestão do professor Celinho para o prefeito Fernando Breno, hein? E assim, a gente não pode negar do esforço, né, do Fernando Breno nessa questão esportiva. Ele é uma pessoa muito sensível, é meu amigo, conheço o Fernando, ele é sensível a essas coisas, está sempre presente aí em todos os eventos do esporte, está sempre atento a isso. E essa sugestão eu já falei várias vezes, e eu acho essa uma sugestão muito viável. Também o professor Guilherme Ramos, que é o secretário de Esporte de Coromandel, é uma pessoa também alinhada a esse trabalho, preocupado com essa parte de esportes, né? Bem, vamos falar um pouquinho de esporte nacional e futebol nacional. Eu queria só fazer um adendo nessa questão do Celinho, porque é o seguinte, nós hoje na escolinha, a gente conta já com esse tipo de trabalho, não nessa proporção, mas nós temos um convênio, Álvaro, com a Câmara Municipal, né, que já está começando esse ano, que a Câmara Municipal hoje, ela banca 30 mensalidades, 30 bolsas para alguns dos nossos atletas. Esses atletas, eles têm que ter uma frequência escolar adequada, notas escolares e comportamento. E agregado a isso, todos os nossos alunos, através do projeto Casas, né, eu vou até deixar ciente a população, que eles recebem um apoio pedagógico, hoje, a partir desse mês foi lançado, um pedagógico e psicológico. Os nossos alunos lá do CT Falcão, independente se estão ou não inseridos na bolsa da Câmara Municipal, eles recebem esse apoio, né? Então a gente acha que já é um pontapé que deve ser expandido. A gente gostaria que esse projeto fosse expandido para mais alunos, né? Aí é uma parceria da academia com a Câmara... Isso, com a Câmara Municipal. Né? Municipal, através daquele projeto Escola do Legislativo. Isso, exatamente. Então, assim, às vezes isso é pouco divulgado. São bolsas, né? Isso é pouco divulgado. A gente deveria divulgar mais. Então, e o que aproveitar a oportunidade o aluno deve fazer para se candidatar a uma bolsa como essa? Os alunos, a gente tem as escolas específicas, né? Esses alunos foram captados principalmente com recurso financeiro, né? Que não tinham condições, né, de estar bancando a mensalidade da escolinha, mas principalmente a questão escolar, porque o nosso objetivo maior lá na escolinha não é formar o atleta, e sim o cidadão. A gente quer dar a oportunidade para os nossos atletas, lógico, mas o nosso objetivo principal é a formação do cidadão. E essa parceria com a Escola dos Legislativos veio muito juntar essa nossa vontade, né, de fazer com que isso venha acontecer. Então, para ser eletiva a bolsa, principal método que a criança tem que ter é a inclusão na escola. Ele não pode ter falta, né? Teve alunos que perderam a bolsa por questão de falta escolar, né? Teve alunos que às vezes foram suspensos, né, temporariamente até melhorar o comportamento dentro da sala de aula, e a gente vê que isso dá muito resultado. Né? Quando a criança ela gosta de uma coisa e você tira aquilo dela, ela dá valor. Então ela melhora. Tivemos muitos feedbacks, né, de alunos que estavam às vezes dando um pouco de trabalho dentro da sala de aula, a partir do momento que eram atendidos pela bolsa e a partir do momento de tomar uma pequena suspensão e tal, tiveram que mudar o comportamento para retornar. Então assim, a gente quer só deixar claro, né, que esse projeto pode ser expandido. Né? Não só no projeto Casas, mas também pela Prefeitura Municipal, que faça convênios com as outras escolas, né? Aproveita aí que já tem projetos em andamento, né? Com as escolinhas municipais, né? Com a Academia do Vôlei, com o basquete, e coloque isso como regra, né? O aluno, ele tem para ser, e lembrando que o Célio falou, uma coisa sempre a gente vai ligando a outra, né? O atleta profissional hoje, ele tem que ter uma formação. Né, a gente viu vários casos de atletas profissionais milionários enquanto no auge e hoje tendo que receber ajudas de custo para conseguir se manter. Então, esse eu acho que é o grande objetivo dos formadores de atletas. Formar primeiramente o cidadão.
Caso o esporte aconteça, né, a gente quer dar essa oportunidade, mas o foco principal é a formação do cidadão na nossa escolinha. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre esporte nacional e principalmente sobre futebol. Eu acho importante que nós estamos iniciando agora o Campeonato Brasileiro de Futebol, que dizem é um dos campeonatos mais difíceis, né, do esporte, do futebol mundial, né? Uma competição muito acirrada entre times muito qualificados, né? É muito difícil você ganhar um campeonato brasileiro, né? É uma Superliga aqui, Tupiniquim, né? Então eu queria ouvir do Celinho como é que ele está vendo hoje o futebol nacional nesse estágio. Futebol é gestão capitalista, né, Alves? Sem dúvida. Eu acho que os maiores clubes do Brasil são aqueles que possuem maiores patrocínios, tem mais dinheiro. Com esse dinheiro, com os maiores patrocínios, contratam os melhores jogadores. E, consequentemente, é um problema de gestão também, porque os times melhores administrados estão bem, aqueles que não estão sendo bem administrados estão em crise financeira. As equipes que estão em dificuldade financeira no Brasil estão indo para as SAFs, né? Pois é, são as sociedades anônimas do futebol. Eu queria falar com você também sobre isso. Nós tivemos agora recentemente uma experiência em Minas com o Cruzeiro, né? O Ronaldo do Cruzeiro, que foi jogador do Cruzeiro, acabou assumindo lá a gestão do clube. Nós temos também experiência semelhante no Botafogo, no Rio de Janeiro, do Vasco da Gama. Cuiabá, que foi o pioneiro, né? Enfim, times que viviam uma crise financeira exacerbada e que não recorreram ao SAF como forma de tentar se recuperar. Você acredita nesse modelo? Eu acredito sim, porque desde que essas equipes aderiram à SAF, a gente vê ou quase não vê notícia nenhuma sobre os empresários nessas equipes, que ficam atrás dos jogadores especiais, os melhores jogadores, para levarem para a Europa. Então, depois, por exemplo, a questão do Cruzeiro, que ainda luta com essa crise financeira, os empresários o Cruzeiro perdeu excelentes jogadores na época da crise, e agora a gente não se vê mais falar em empresário no Cruzeiro, também no Vasco, no Cuiabá. Nessas equipes não é diferente isso. Então, o futebol hoje, o Éder sabe muito bem disso, que ele tem levado jogadores, é um centro de oportunistas. Muitos empresários querem se enriquecer às custas das famílias, dos jogadores, e a partir do momento que aqueles jogadores não interessam mais, eles abandonam, né? Mas eu acho essa questão da SAF, as equipes precisam se organizar, e essas equipes estão dando um pontapé. Eu acho que a tendência de outras equipes também, já se fala no Atlético, já se fala no São Paulo, a tendência é que essas equipes se adiram a uma gestão mais profissional, a uma gestão onde que são valorizados os funcionários, uma gestão onde também tenham contrapartidas, né, com a formação do futebol feminino, com incentivo, com trabalho nas periferias, porque quando um clube se adere à SAF, ele tem que dar uma contrapartida social. Entendi. E isso é muito importante. Muito bem. Bem, quem sabe se possa adaptar esse modelo da SAF para o futebol aqui de Coromandel, hein? Quem sabe adotamos uma SAF aí para o Coromandel Esporte Clube, para o Maracanã, e a gente consegue fazer dessas equipes de novo grandes times de futebol que empolguem aí a população da cidade, né? Álvaro, a gente, igual você comentou sobre o Campeonato Brasileiro, a gente vê hoje, né, essa tendência da SAF, que talvez o campeonato mais disputado do mundo hoje seja o campeonato inglês. E a gente vê que os campeonatos ingleses, a grande maioria dos campeonatos ingleses são clubes e empresas. Né? Então, eu acho que essa tendência da SAF vai fazer com que o futebol brasileiro realmente venha a aumentar muito o nível de competição. Porém, para a gente não ficar também, mas só os clubes grandes. Não, a gente tem exemplos assim, a serem seguidos. Que nós aqui de Coromandel podemos nos espelhar. Que é o caso da Tombense. Eu acredito que a cidade de Tombos, a gente sabe que é uma cidade
Hoje, a título de comparação, ela é menor que a Abadia e tem uma equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. É né? mesmo? A cidade é tão... A cidade de Tombos é muito pequena. Fica em que região de Minas, Tombos? Tombos eu acho que fica mais na zona da mata, não é, Célio? Eu acho que sim. Sim, então assim, a gente... há possibilidades, né? Basta, né, você se dedicar àquilo, né? Sem dúvida. Então, e o Campeonato Brasileiro hoje, eu acredito que nós vamos ver muitas equipes aí brigando pelo título, né? Que a gente hoje, se você for olhar pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que é o único que você já começa e nomeia pelo menos uns 6 ou 7 clubes que já estão em condições de ser campeão. Então é sempre uma caixinha de surpresa. Lógico, você estava falando, sempre um ou outro destaca, sim, mas a gente tem um nível de competição bem bacana e com a SAFs tende a aumentar ainda mais. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês aqui nos estúdios da Gerais FM e eu passo a palavra agora para o Celinho para as considerações finais. Celinho. Ô Álvaro, te agradeço muito, Pedro, ao Éder, por essa oportunidade de estar dando voz para a gente, dando vez, e parabenizo a Gerais FM pela sensibilidade em trazer para o seu público essas questões esportivas. Eu acho que a gente tem que discutir muito, dar oportunidade para as pessoas falarem. Eu acho que tem tanto esporte aqui em Coromandel. E quando a gente fala em esporte, que é o foco do nosso assunto, a gente precisa contextualizar a nossa realidade. Trazer as pessoas que não têm essa oportunidade de falar, de pedir incentivo. Eu acho que quando os esportes aqui em Coromandel necessitam de ser contemplados e necessitam de ter voz, necessitam de ter sua imagem agregada ao seu trabalho. Então, parabéns pela iniciativa, que vocês consigam trazer outras pessoas para falar sobre o assunto, dar oportunidade para essas pessoas, e me coloco à disposição de vocês, para que a gente possa fazer um grande debate aí sobre a realidade de Coromandel. Vamos discutir, vamos ver as outras pessoas, quais são as opiniões, o que eles pensam. Isso é muito importante, né? Que a gente possa sentar junto também com os organismos municipais e debater com eles, né? Ver os projetos deles, enxergar o que eles pensam. Isso é muito importante para nós. E agradeço e me colocando sempre à sua disposição, à disposição de vocês para falar. Obrigado. Tudo bem, Celinho. Éder. Bom, vou aproveitar o espaço aqui, né? Primeiramente, quero agradecer os pais dos nossos alunos, né, por estar acreditando e confiando no nosso trabalho, né? Deixar aqui os nossos projetos futuros, né, Alvo, que é essencial, né? A gente fez essa avaliação do Flamengo, mas deixar o conhecimento da população. Que a gente teve, não vou mentir, teve pouca adesão por parte dos que não são alunos, que pode ser que perderam a oportunidade de estar procurando um caminho melhor. Nós temos mais dois grandes clubes, né, ao longo desse ano de 2023 ainda, que vão fazer o mesmo processo que o pessoal do Flamengo fez. A gente não vai adiantar datas, né? E deixar só mencionado quais são os clubes, né? Que é o Internacional de Porto Alegre e o Bahia, que dentro desse ano estará vindo aqui em Coromandel. E a gente pede que, independente onde você faça a sua aula, se você não faz ainda, comece, né? Inicie uma atividade física, né? Voltada ao futebol, né? Tem essas duas oportunidades que estão vindo, né? E mencionar aqui, né, o nosso grande feito, que a gente acredita, né, dos nossos alunos, né? Deixar o nome deles e parabenizar aqui ao Enzo, né? Um dos categorias sub-9, que vai estar com a gente lá no Rio de Janeiro no mês de agosto. O Luiz, o Pedro Emanuel, o João Vitor, né, que a gente chama João Vitor Samurai, e o Samuel, tá? Esses são 5 atletas aqui de Coromandel que vão estar com a gente lá no Rio de Janeiro para essa avaliação. Peço que a população torça para eles, né? Afinal de contas, são nossos conterrâneos, né? Parabenizar e convidar, né? Caso os pais e os alunos aí queiram conhecer, né, o nosso projeto, como que a gente trabalha, a nossa metodologia, né? A gente costuma falar que a gente não é melhor nem pior, a gente só é diferente um pouquinho, né? São nas segundas e quartas, né? Às 8 da manhã, dependendo da categoria, e a partir das 4 horas da tarde, certo? A gente convida a população para estar acompanhando, e se porventura
queiram, né, iniciar a atividade com a gente, será um prazer recebê-los. Agradeço demais o espaço de estar falando aqui do Esporte Coromandel, né? Deixar bem claro que eu fui um dos alunos do Celim, né? Profissional exemplar. E tomara, né, que a gente consiga, igual eu disse, consiga mais Ivinas, né? Consiga mais Manuels, consiga mais testes, né? A gente está aí para fazer um diferencial na vida desses atletas, né? A gente quer dar essa oportunidade. Muito bem, muito obrigado, Éder, muito obrigado, Celinho. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aí, o Celinho, há anos, né, pelo esporte de Coromandel e da nossa região. A Gerais FM quer estar cada vez mais presente também através do jornalismo na cobertura dos eventos esportivos aqui da nossa região. Que essa nossa conversa, essa nossa entrevista seja o start aí de uma nova fase do jornalismo. Muito obrigado também aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aqui. Pedro, a bola está com você.